Os vivos, digam amém. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes de estar com os irmãos e as irmãs nesta noite muito especial. A gente recebeu uma convocação assim extraordinária, né, do pastor Jordão, para estarmos aqui com os irmãos nessa ocasião, com um tempo delimitado, né, bastante delimitado. E diante do que está acontecendo no nosso país, eu vim refletir com os irmãos, espero que com brevidade, de modo que os irmãos tenham tempo para cumprir todas as demais etapas que estão previstas para o dia de hoje, em suas vidas e ao correr desta semana. Eu vou fazer um apanhado muito singelo e muito sucinto de todas as, ou pelo menos da maior parte das vezes que tive a oportunidade de pregar na tenda, desde quando nós tivemos o primeiro contato lá na piscina, lá no condomínio de Andorras. E, olha, nós temos, eu e minha esposa, nós temos 33 anos que somos pastores. Então, nesses 33 anos de pastores, nós passamos e vivenciamos muitas coisas, de norte a sul do Brasil. Nós começamos nosso ministério no Rio de Janeiro, lá que conhecemos o pastor Tarquínio. Ele foi meu cliente de consultório. E ele ainda é meu cliente. E nós nos conhecemos ali, diante de muitas caminhadas. E ao longo do ministério pastoral, nós vivenciamos muitas etapas de mudanças. Mudanças que aconteceram, algumas muito felizes no Brasil e outras que foram, o tempo provou que eram equívocos, que eram ilusões, e outros que eram realmente despertamentos de Deus, do Espírito Santo. Antes de pregar, eu quero lembrar de porque o nosso tema é a nova vida, eu quero lembrar de um episódio muito assim, extraordinário que eu vivi, não é? Eu morava no Engenho de Dentro e eu escutava todas as manhãs um programa na Rádio Relógio Federal. Era o programa do bispo Roberto Macalister, já falecido. Ele, na realidade, é o precursor de todo esse movimento que existe aí. Muito pouca gente tem conhecimento disso. De tudo que nós temos hoje de renovação, de evangelho, de liderança, de modernização de igreja, de discurso diferente, de tolerância, de aceitação, milagres e de diminuição ou redução quase a zero de religiosidades, deve-se àquele bispo canadense que Deus levantou na década de 70, final da década de 70, o bispo Roberto Macalister. Ele preparou, Deus colocou no coração dele preparar alguns homens que abalassem o Brasil. E, de fato, esses homens que ele preparou, eles surgiram no meio de uma crise colossal da Igreja de Nova Vida. Eles surgiram ali, o bispo Jorcelino surgiu ali, o bispo Miguel Ângelo surgiu ali, o bispo missionário R.R. Soares surgiu ali, e o bispo Macedo surgiu ali, de dentro da igreja dele, mais outros e outros e outros e outros que vocês, alguns conhecem, outros não, e alguns já seguiram caminhos próprios, e Deus levantou no meio de uma imensa crise. E eu comecei a perceber que em dados momentos da igreja é que se manifestam os sinceros, como diz o apóstolo Paulo, né? Importa para que haja os sinceros, porque muitos de nós ficamos escondidos nas sombras, escondidos debaixo das asas, escondidos debaixo do retrato daqueles que Deus tornou precursores, iniciadores. E a gente tende a acomodar o próprio coração e não perceber que Deus tem um propósito muito maior do que idolatrar qualquer um dos irmãos que aqui esteja, deificar corações, tornando-os semideuses, e muito menos destruir vidas. Não é esse o propósito de Deus. Os planos de Deus são planos de paz. Mas como nós gostamos muito do Velho Testamento,
E o Velho Testamento é muito pródigo, né, em falar que você tem que, já disse isso aqui, que você tem que ser leão, não é isso? Cadê os leões? Aí todo mundo, sou leão, né? Tem que ser leão, mas o Novo Testamento diz que você tem que ter um coração de ovelha. Não adianta ser leão, devorar tudo, fazer uma opção de coisa se você não tiver o coração de ovelha. A Bíblia diz, eu sou uma águia. Não, a Bíblia não diz que você é uma águia. A Bíblia diz que você tem que ter olhos de águia. Amém, querido? Não, eu sou uma águia. Cadê os águias? Isso tudo é ufanismo. A Bíblia diz que nós temos que ser como pombas. Ser como pombas, não é? A Bíblia diz muitas vezes, você é cabeça e não cauda. Eu quero ser cabeça e não cauda. Não. Não é isso que diz lá. Jesus não disse isso. Jesus vai dizer para você, e o apóstolo Paulo vai ilustrar mais claramente. Jesus diz, você tem que ser o último e não o primeiro. Amém? E Paulo diz que o cabeça é Jesus. Você só é cabeça na sua casa. Muito mal, por sinal. O cabeça é Jesus. Se nós chegarmos lá em cima, tudo é de Jesus. Nada de é meu, sou meu, né? É tudo meu. Não. A Bíblia diz lá, tem gente que diz tanto, eu vou viver e não vou morrer, vou ver as minhas bênçãos, eu não morrerei antes de ver as bênçãos. Não é isso que está no Novo Testamento. Lá no Salmo 116 está dizendo que eu viverei, não morrerei e verei as bênçãos. No Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que aqueles que viveram pela fé genuína, fizeram tantos milagres, porque esperavam o cumprimento de uma promessa e morreram, e a promessa não se cumpriu. E a Bíblia diz que eles não eram dignos deste mundo, porque eles morreram crendo até o último minuto que Deus lhe entregaria uma promessa. Eles viveram por uma promessa. Isso não é logoterapia, não. Eles viveram por uma promessa. Entende, querido? Viveram por uma promessa, como se ela fosse se cumprir amanhã. E morreram. E este mundo não era digno deles, porque eles viveram pela fé. Totalmente pela fé. Totalmente. Então, o que Deus quer de você? Que se cumpram as coisas que Ele prometeu para você? Claro, Ele vai cumprir. Pode ser que não seja com você, mas foi a partir de você. Amém, querido? E essa centralidade que a gente faz em nós próprios é um egoísmo disfarçado, porque toda a nossa geração é egoísta. Toda a nossa geração é egoísta, entendeu? A geração que veio aí desde 100 anos para cá é tudo egoísta. Todo mundo só pensando em si, só querendo para si, só o seu bem-estar. Entende? Eu vou receber. O Novo Testamento diz, melhor coisa é dar do que receber, querido. É muito melhor dar do que receber. Entende? Quanto mais você dá, você recebe. Mas eu vou receber em bens materiais. Nada disso. Para de bruxaria evangélica. A Bíblia diz, eu vou fazer e vou ganhar. Para de bruxaria. Nós damos e não recebemos nada. Recebemos a presença de Deus. Ela é melhor que a vida. Entendeu? A presença de Deus é melhor que a vida. E aí nós começamos a discernir o propósito de Deus. Em Romanos capítulo 12. Olha lá o que está escrito em Romanos. Capítulo 12. No versículos de 1 e 2, a Bíblia diz assim, está bem aqui, Romanos 12, 1 e 2. Olha a oração do apóstolo Paulo. Aliás, eu gostaria que um dia vocês procurassem estudar comigo, ou com outros, ou uns com os outros, sobre as orações do apóstolo Paulo pela igreja. Elas são extraordinárias e são verdadeiras lições de crescimento espiritual para nossas vidas. E elas estão em quase todas as cartas do apóstolo Paulo. Quase todas elas, não é? Então, Romanos capítulo 12, um texto que já foi lido sobejamente, partilhado, compartilhado, pregado, repregado, requentado, quente, todas as maneiras e foi manifesto. Lá está escrito assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa.
Agora você, sabe, larga o que você estiver segurando, se for até a mão da pessoa mais querida que está perto de você, e vamos aplaudir a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. A palavra de Deus é maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta é a oração do apóstolo Paulo para a igreja. Em que tempo? Um tempo dificílimo, meu irmão, minha irmã. Um tempo bastante difícil. Você sabe que quando você lê lá em Romanos, né? Eu vejo a nossa geração brigando. Não sei o que lá é gay, não é gay. Lá eu leio Romanos. A Bíblia é tão clara, tão evidente, tão forte, tão poderosa, que lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, gente, vamos parar de brigar com essas coisas. Deixa essa turma. Deixa, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Quem vai transformar é o Espírito Santo. Nós vamos aqui para pregar o Evangelho. Mas fulano chegou vestido de mulher. Mas deixa Jesus trabalhar com ele. Crê no poder de Deus, gente. Para de moralismo. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ganhar vidas, anunciar e crer. Nem que a gente morra lá no final e não veja nada. O importante é que o céu receba. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então, o apóstolo Paulo diz claramente, deixa, esquece isso aí. Prega o Evangelho. Nosso compromisso é pregar o Evangelho. É anunciar que Jesus Cristo veio, a falar da vida no Espírito. A única coisa que vence o pecado, depois que o crente se converteu, o único poder que o crente tem para vencer o pecado é uma vida moral muito forte. Não vence o pecado. E todos os cultos, não vence o pecado. Faltar a todos os cultos, piorou. Aí que não vence mesmo. Então, o que é que vence o pecado, pastor? Vou desligar a televisão. Não vou beber, não vou fumar, não vou fazer nada disso. Não vou me prostituir. Vou vencer o pecado. Não vence, querido. Vou para um monte me esconder. Também não vence. O que é que vence o pecado? Vou ler a Bíblia toda. Não vence o pecado. Pode decorar a Bíblia toda que você não vence o pecado. Vou cumprir todos os atos da minha igreja. Não vence o pecado. Você sabe por que nada disso vence o pecado? Porque o pecado foi vencido por Jesus lá na cruz, meu irmão. Foi Ele que venceu o pecado. Porque se nós tivéssemos capacidade para fazer isso, não precisava Jesus vir a esse mundo. E a gente não precisava celebrar ceia, coisa nenhuma, meu irmão. Nós podíamos ficar em casa, assistindo pela TV, sendo desigrejado, como aquele que já está decepcionado, usa essas muletas, essas bengalas, para justificar sua incapacidade de viver pela fé. Entende? E escora a vida nessas coisas, para dizer, me decepcionei com o filho do João, bateu no gasofilácio sagrado, estou triste, não vou mais à igreja. Tem um bando de gente que se paralisa, se torna paralítico espiritual, porque já quer, não é porque aconteceu um evento, é porque está procurando. Isso é uma sabotagem de vida cristã, uma trapaça produzida pelo lado do velho homem em nós, que vence o pecado. E a Bíblia diz claramente isso, lá em Gálatas 5:25 diz claramente sobre isso, lá em Colossenses capítulo 2 e capítulo 3 e Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 4 diz claramente isso, que o que vence ao pecado é a vida no Espírito. É a vida no Espírito. Pastor, mas é tão simples. Vida no Espírito, querido. É preciso que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habite plenamente em você, em mim, em nós. É o Espírito de Cristo que nos leva a perdoar uns aos outros. É o Espírito de Cristo que, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele diz assim, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu amadureci. Pela graça de Deus eu cresci. Deixei de falar como criança. Deixei de viver como criança. E agora estou vivendo uma vida de adulto espiritual. Eu cresci. É a vida no Espírito que te leva a apaixonar-se pela palavra de Deus. É a vida no Espírito que te leva a apaixonar-se pela evangelização. É a vida no Espírito que nos leva a combater o bom combate. O verdadeiro combate. É a vida no Espírito que nós somos avivados até num deserto. Se chegar nessa igreja e tiver uma pessoa, nós somos avivados com uma pessoa que estiver ali. Aliás, não tem um avivamento na história do cristianismo que tenha iniciado com uma igreja lotada. Não tem. Aliás, nem igreja, começaram em casas. Eu lembro muito bem que o pastor Eibe lá em Santarém, teve um tempo lá que a igreja estava cheia.
Depois teve um tempo que a igreja esvaziou totalmente, ficaram só 3 pessoas. Só 3 pessoas. Mas aí Deus botou no coração dele assim, ó, prega para a multidão. E aí ele tinha 3 pessoas e ele chegava e pregava para a multidão. Para a multidão, só tinha 3 pessoas. Um levantou, diz ele, que foi tocar bateria. E o outro foi beber água. Então só tinha as cadeiras. E ele pregou para a multidão. Sabe o nome disso? Pai, no ombro do seu irmão, diga assim para ele. Isso é fé. Amém, querido? Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele não vai combater, não vai tentar tirar o amor do seu coração. Não. Ele não precisa. Esse não é o maior expediente dele. Está cheio de entidade filantrópica por aí, satânica. Entende? Usando e abusando de viciados em drogas, de idosos, de crianças menores, de carentes, locupletando-se com benefícios de governos. Está cheio. Se amor ao próximo fosse alvo do diabo para fazer alguém se afastar de Deus, já essas entidades estavam fechadas. Se fosse esperança, do mesmo modo, não tem nenhuma pessoa que acorde de manhã e diga assim, hoje o dia, eu não vou sair da cama porque o dia está ruim. A maioria se levanta com alguma esperança no coração. Se fosse alguma desses elementos, seria fácil para o diabo. O que o diabo quer é tirar a sua fé. Ele quer que você perca a fé. Porque se você perder a fé, você perde tudo. Se você perder dinheiro, você ainda corre atrás de dinheiro. Se você perder emprego, você ainda corre atrás de emprego. Se você perder uma família, você ainda corre atrás da sua família. Se você perder saúde, você ainda vai atrás de um médico, de um hospital. Mas se você perder a fé, você está perdido. Você está completamente perdido. Mas completa, redonda e definitivamente perdido enquanto você não voltar para a fé. Pois é exatamente na fé que é a bandeira e o escudo, a espada, o calçado, é o capacete e é a couraça da qual eu e você precisamos estar vestidos. Amém, querido? É isso, é pela fé que você atravessa as portas de uma igreja ou de um templo ou de uma comunidade e você profetiza naquele lugar. Bendita é a saída e bendita é a entrada de todos que vierem a esse lugar. Ao longo desses 33 anos de vida cristã, eu já vi muitos crentes que me amavam. Muitos crentes que iam na frente da igreja e diziam, pastor, você é o cara, você é isso, é aquilo outro, me beijaram. Eu já vi esses mesmos crentes ficarem na porta da igreja para tirar os crentes e dizer que a nossa igreja estava amaldiçoada. Eu assisti isso várias vezes, entende? Eu tive que fazer 12 funerais em 2 anos de líderes que me abandonaram porque simplesmente desertaram diante de uma aprovação. Eu tive que fazer 12 funerais, saía no Jornal Nacional, saía na Mirante, saía em todo lugar, era machadada, tiro, acidente de carro, atropelamento, morte, infarto, um bando de coisa. Sabe por quê, querido? Quando você vive pela fé, fala para quem está do seu lado, viva pela fé. Meu querido, é uma situação muito, muito pessoal viver pela fé. Quando você vive pela fé, você descobre que as armas que nós temos que lutar não são carnais, elas são espirituais. As armas são espirituais, amém? E quando você vai enfrentar alguns demônios, qual foi o demônio que feriu Jó? Diga aí, você que é sabidão. Hein, sabidinha? Qual foi o demônio que feriu Jó? Quem sabe dizer? Sabe, Jordão é sabido. Qual foi o demônio que feriu Jó? Falei para ti hoje. O demônio que feriu Jó está no capítulo 40 a 41. Recebeu 2 capítulos para explicar qual é o demônio. Que coisa forte, né? No capítulo 3 está lá descrito que o demônio vai ferir Jó. E no capítulo 40 e no capítulo 41 diz como é esse demônio. Entende? E uma das coisas está clara lá, sabe? Ô João Marcos, está escrito lá. Não tem campanha. Pode botar todo mundo, vamos fazer uma semana de jejum. Não resolve. Entende? Vamos subir o monte, não presta para nada isso. Entendeu? Vamos ler a Bíblia toda, não adianta. Vamos chamar os maiores apóstolos do Brasil, não resolve. Está escrito lá claramente. Entende? E lá está escrito que a mesma maneira como aquele demônio levanta para tirar, machucar,
ele deixa uma sequela visível que foi a operação dele. Uma sequela visível. E a sequela visível que é a operação do demônio chamado Leviatã sempre tem alguém que fica doente. Sempre tem alguém que fica doente quando ele opera. E Jó ficou doente. Agora você pergunta, então o que eu vou fazer, pastor? Está na Bíblia lá em 41, verso 8 de Jó. A Bíblia diz, levanta, povo de Deus. Fica em pé aí. Levanta. Estende a mão para o altar. Declara, repetindo comigo. Em nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Amém. Pode sentar, querido. Pastor, mas eu não senti nada. É para crer, querido, não é para sentir. Entende? É para crer, não é para sentir. Mas pastor, ele foi embora? Não foi embora. Leia a Bíblia. Ele está repreendido. O que ele fez até aqui, não faz mais. Amém, querido? Ele vai inventar outra história. Mas nesta ceia, quando você tomar a ceia comigo, com todos que estão aqui, nós selamos isto aqui na terra, mas já foi selado no céu. Em nome de Jesus. Quantos creem? Glória a Deus. Pastor, só é doido. Graças a Deus. Entendeu? Porque todo mundo queria enfrentar Golias. Mas quando viu o gigante, eu estou com uma dor de coluna. Não é? Todo mundo falava mal de Golias, mas quando chegava lá no terreno, dizia assim, eu acho que eu tenho que fazer uns treinos, vou voltar para treinar. Todo mundo queria derrotar Golias. Vinha fardado, tudo. Mas quando olhava para o gigante, aí dizia assim, vixe Maria, e saía correndo. E sabe o que derrotou Golias? Foi um cara que simplesmente fez um gesto muito simples. Pegou, tacou uma pedra, deu uma pedrada nele. Aí tem um pregador que a pedra fazia isso, a primeira pedra quer dizer isso. Não está dizendo isso nada na Bíblia. A Bíblia está simplesmente dizendo que Davi pegou uma pedra e atirou. E é exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui agora. Sabe por que esse demônio não se derrota com reteté, com pagode evangélico e com nada disso? Que a gente samba, grita, pula tal e sai para pecar. Não, nada disso. É um ato de fé. É uma pedrinha e um ato de fé. É uma coisa simples e um ato de fé que derrota ou que abate o demônio da soberba, o Leviatã que se levanta com focinho de jacaré, com corpo totalmente cheio de escamas, impenetrável, com uma blindagem, com tudo que está lá na palavra de Deus. Mas para nós, para os pequeninos, para os humildes, para os mais simples, basta um pequeno cristão levantar a mão e diga, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. E baixa sua mão, porque quem vai acertar a pedra é o próprio Deus. Glória a Deus. É o próprio Deus. E esse mesmo cristão vai se encher do espírito de amor de Deus no coração. E a Bíblia diz que a vitória vai estar lá no capítulo 42, saiu o Jordão. A vitória está no capítulo 42 de Jó, né? Que aí então Jó decide, eu vou perdoar todos os irmãos. Eu vou perdoar os meus irmãos e as minhas irmãs. Eles me abandonaram, mas eu não abandono eles. Eles fugiram, estão falando mal de mim, mas eu vou falar bem deles. Eu vou abençoar todos desde quando eu nasci, desde antes de ser crente. Senhor, me lembra um por um. Eu quero abençoar. Eu quero orar para que eles prosperem, que eles fiquem ricos, que eles cresçam, que eles construam a maior igreja, maior do que a nossa, que eles sejam grandes homens e mulheres de Deus, que eles prosperem. E nós vamos ajoelhar. Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. E vamos orar, Senhor, abençoe esses irmãos. Glória a Deus. Irmãos, e nós vamos encher o nosso coração, porque quando a gente está sofrendo o ataque desse demônio, há inúmeros equívocos de interpretações. As pessoas dizem, é o diabo, é a mão de Deus que está pesando, é pecado que está ali, é isso, é aquilo outro. Mas lê o livro de Jó, querido. Lê.
O que é que Deus diz no capítulo 42? Foi muito bonito o que esses amigos teus falaram, mas eles não falaram aquilo que eu falei. Eles falaram aquilo que eles acham, e até é bonito, mas não foi o que eu falei. Não foi. Por isso eles pecaram. Eles pecaram porque eles falaram aquilo que é convencional, mas não aquilo que eu falei. Então, meu servo Jó, ore por eles. E Jó, Senhor, abençoe eles. Não é? Você sabe que Jó perdeu tudo, né? Menos a mulher chata, não foi? A mulher chata ficou. Perdeu os filhos, perdeu tudo, né? Mas a mulher está achando, mas esse Deus morre, né? Aí Deus, quando Jó orou pelos amigos, o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que Deus devolveu tudo para Jó. Glória a Deus, aleluia, amém? E aí Deus deu mais filhos a Jó, amém, querido? Então Deus transformou a mulher de Jó, não foi? Fala a verdade. A mulher chata agora ficou... agora ela ficou chique, não foi? Agora ela, né, botou um aparelho nos dentes, né? Agora ela não anda mais de sovaco peludo. Agora ela virou realmente de baranga, de bruxa, de mocreia, agora em princesa. Do Salmo 120, não foi? E Deus, Jó olhou para ela e ele teve mais 5 filhos. E a Bíblia diz que eram os filhos mais extraordinários do Oriente. Quem quer ter as bênçãos últimas maiores que as primeiras? Levante a mão. Glória a Deus. Então põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: abençoe todos os seus irmãos e os seus amigos. Diga para o outro assim: abençoe aqueles que te feriram, que te traíram, que te maltrataram, que te prejudicaram, que te roubaram. Abençoe. Diga para essa pessoa que está do lado assim: olha, que todos aqueles que te maltrataram sejam muito mais abençoados que você. E que eu também, em nome de Jesus. Amém, querido? Você está gerando no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por isso Paulo vai dizer aos romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nossa razão agora é outra, nossa ética é outra. Nossa postura agora é outra. Nós precisávamos crescer, mas não só em número. Nós tínhamos que crescer e nos tornar homens perfeitos, mulheres perfeitas. Nós tínhamos que crescer, saber que a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ela pertence a Ele, é dele, por Ele, para Ele. Todas as coisas, glória, pois, a Ele, em nome de Jesus. Amém, querido? Lá em 1 João capítulo 2, a Bíblia diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. No mesmo texto, em versículo 13, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Mas depois, no versículo 14, diz assim: filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Amém, querido? Um amém desse aí só na glória, né? só na glória para a gente reverberar lá, porque aqui está baixo. Então, amém, querido? Agora ficou igual a torcida do Fluminense. Glória a Deus, brincadeira. Mas lá no 1 João está dizendo, capítulo 2, que tem 3 momentos na vida cristã. O primeiro momento é quando você fica lutando contra pecados. Se você ainda está lutando contra pecados, você ainda está no primeiro momento. No primeiro momento. Está aqui escrito: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados. Você vê que tem crente até hoje lutando contra a pornografia, contra prostituição. Já está no primeiro momento. Mas é uma pessoa tão antiga, não importa. Pode ser o tempo que for de vida. Ficou preso no primeiro momento. Entende? A Bíblia, no entanto, diz que tem um segundo momento. Versículo 13. De 1 João capítulo 2. Tem um momento em que você fica lutando contra demônios. São demônios para todo lado. Você fica: o demônio está aqui, o demônio está ali. Eu vi, tem um carro ali, caçador de demônios. Eu achei interessante, muito corajoso, né? Caçador de demônios. Tem telefone e tudo, e o nome da igreja. É um segundo estágio. Mas a Bíblia diz que chega um momento que você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, você não tem mais dúvida, nada te abala. Entende?
Quando você conhece a Deus, quem já experimentou aqui o silêncio de Deus e não se abalou por nada disso? Já pensou, já passou por isso, querido? Você numa necessidade muito grande de orar e Deus não fala nada. E você, Deus não fala nada comigo, porque Ele é assim. Entende? E você tem que conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, acontece uma coisa ruim. É o diabo, meu Deus do céu. O diabo nem chegou, nem teve tempo de chegar. Mas é o diabo. A pessoa que vê diabo em tudo. Pessoa que quando vê problema, é o pecado. São pessoas que parecem que gostam mais de pecado do que resolver o pecado. Entende? Mas quando as pessoas que conhecem a Deus, onde elas chegam, até a sombra dela curam as pessoas. A palavra dela é palavra de bênção, não é de maldição. Entende? A presença dela faz iluminar aquele lugar. Em nome de Jesus. Entende, querido? Iluminar aquele lugar. E quem conhece a Deus está firme na palavra de Deus. Vem tempestades, vem enchentes, chuvas, e ele está firme. Ele não está firme em Cristo, ele está firme na palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, ele está firme. Quem está lutando com pecados produz 30 por 1. As águas estão no tornozelo. Quem está lutando com demônios já avançou mais um pouco, mas produz 60 por 1. As águas estão nos lombos. Mas quem conhece a Deus já mergulhou nessas águas. Produz 100 por 1. Conhece a Deus. Não anda em confusão, Romanos capítulo 5. A esperança não confunde. Não confunde. E apresentar-se a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável é a prática mais fácil para essas pessoas. Levantar de madrugada para orar, ou durante o dia, ou estar em oração, fazer jejum, é tudo apenas um momento de intimidade com Deus. Não é sacrifício religioso, é crescimento. Ler a palavra, manifestar a sua glória, são apenas crescimento. Porque ele não para de crescer, ele é como alguns animais que só param de crescer quando morrem. Quem gosta de comer arroz, levante a mão e diga amém. Quem gosta de comer feijão, levante arroz e diga amém. Quem gosta de comer carvalho de justiça, levante a mão e diga aleluia. É, querido, arroz, a vala é baixinha, é fácil, dá em abundância, é rápido. Feijão também é rápido. Mas se você quer fazer uma obra que dure para sempre, as valas têm que ser profundas na sua alma. Profundas. E Deus não quer fazer dessa igreja, nela, valas rasas, para dar frutos que se vão. Ele quer cavar profundamente na sua alma. Ninguém vê valas profundas. E lá vai ser plantada a raiz do cedro, a raiz da teca, a raiz do carvalho de justiça. E essas árvores servirão como poço de Jacó para gerações, 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 gerações. E você vai poder dizer: trago comigo as marcas do Evangelho. Trago comigo as marcas do Evangelho, o preço que paguei para que essa obra chegasse a gerações, gerações que eu nem vou poder ver se Jesus voltar. Vamos aplaudir o Senhor. Essa palavra eu só tenho para dizer para você que está nesse culto. A do outro culto eu não sei. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero desafiar você. Você sabe quando é que as coisas começam a acontecer na nossa vida? As coisas de Deus acontecem na nossa vida. Quando a gente vê qualquer coisa, a gente olha para nós e fala assim, a Bíblia diz, quem está em pé tenha cuidado que não caia. Aí eu fui para a minha igreja lá em Açailândia e eu disse para eles lá, vamos ficar 100 dias de jejum e oração. E esses 100 dias são dias de arrependimento e de remissão. Se Deus não gerar arrependimento no nosso coração,
nós não vamos ter de modo algum discernimento do que Deus esteja fazendo. Se Ele quer que você seja e tenha um carvalho de justiça no seu coração, você tem que ser com Ele na alegria e na dor. Você tem que deixar Deus crescer na sua vida e o Espírito Santo dominar seu coração. E aí então você vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Põe a mão na altura do seu coração. Põe a mão na altura do seu coração. Repita essa oração poderosa de Deus. Repita comigo. Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre e sempre e sempre. Amém, amém. Diga eu creio. Diga eu creio. Dá um forte abraço a quem está do lado enquanto a gente louva ao Senhor. E isto é só o começo.